Boa noite, igreja. Graça e paz. Pode deixar a Bíblia aberta lá em Mateus, capítulo 21, página 1089. Durante esses dias eu estava estudando, lendo, meditando com o Senhor sobre a vida de Sansão. E meditando sobre a vida de Sansão fez muitas coisas erradas, né? Diante do Senhor, ele teve um chamado, mas nesse chamado Deus praticamente não pôde contar com a vida dele. E aí eu começando a meditar, e um dia eu estava lavando louça lá no trabalho, e o Senhor fez uma pergunta para mim, muito sério. Eu posso contar com você? Porque eu estava pensando, meditando a respeito da vida de Sansão, e a gente até critica, né? Porque Sansão fez tudo errado, Sansão não cumpriu o chamado, e quando a gente olha para a vida dele, para a vida dos outros que erraram, a gente tem um espírito crítico e fala assim, nossa, ele podia ter sido de outra forma, podia ter agido. E aí Deus fez essa pergunta para mim, ultimamente. Ele falou, eu posso contar com você? E aí eu falei, na verdade eu fiquei assim, nossa Deus, como, né? Será que eu respondo sim, eu respondo não, o que eu faço? Mas Deus falou assim, você, né, ele estava falando comigo, então comigo, você tem um chamado. Os mais visíveis são como ministra, pregadora, como professora na salinha, isso dentro da igreja. Você tem esses chamados. Em todas as ocasiões, eu posso realmente contar com você? Para tudo que eu precisar. Se eu falar assim, hoje eu preciso de você, nesse instante, você vem? E aí, meditando no Senhor, ele me lembrou da parábola dos dois filhos, que está aí no seu colo, aberta a Bíblia, em Mateus capítulo 21. Nós vamos ler a partir do versículo 28. Jesus dizendo, mas que vos parece? Certo homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. E ele respondeu e disse, eu não quero. Mas depois, arrependido, foi. E, dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E, respondendo ele, disse, eu vou, Senhor. E não foi. Aí aqui Jesus faz uma pergunta. Qual destes 2 fez a vontade do seu pai? Disseram-lhe eles. O primeiro. Disse Jesus na verdade. Eu vos digo que os publicanos e as prostitutas entram antes de vós no reino de Deus. E aí eu meditando com o Senhor sobre isso, porque aqui tem 2 filhos. Muitas vezes nós somos chamados por Jesus. E aí nós temos um defeito, porque Jesus nos chama o tempo todo. Deus pede para Jesus nos chamar, porque aqui ele fala do Pai, o Pai quem chama é Deus. E aí Deus, através de Jesus, seus ministros, nos chamam para a obra dele. E aí muitas vezes nós falamos, não, Senhor, eu não quero. E aí a gente acha que essa sinceridade é boa. Não, Senhor, agora não. Eu não quero. Depois, até pode ser, agora eu não quero, eu não vou fazer. Ou a gente é totalmente mentiroso com o Senhor e fala, não, eu vou fazer a obra. E aí, quando realmente precisa, você é chamado, você não vai.
Ou você não está disposto ou disponível para a obra que o Senhor vai fazer. E aí, meditando com o Senhor falou para mim, olha, lê o comentário que está escrito aí. O comentário aqui embaixo diz assim, no 21, 28, a primeira coluna diz assim, ó, nada de elogios. Cristo não condenou o primeiro filho por se recusar a obedecer. Ao mesmo tempo, ele não o elogiou. Muitas vezes, vamos parar por aqui, muitas vezes nós queremos elogios somente por uma sinceridade. Mas o que o Senhor quer falar conosco hoje, às vezes você pode falar assim, não, Senhor, eu não quero. Nesse momento, eu não quero. Realmente, essa sinceridade, você dizer isso, é verdade. Só que a obra do Senhor não vai parar porque você falou que você não quer. A obra vai continuar, ele só vai chamar outra pessoa no teu lugar. E aí o Senhor pergunta para nós, eu posso contar com você? Eu realmente posso te usar para fazer a minha obra? Aquele chamado que cada um de nós temos, o chamado de 144 mil, que nós estamos assim, com problemas para exercer a obra aqui dentro de nós, nos ministros, nos professores, tem muita gente aí, o Senhor está trabalhando. E aí, nisso, se a gente não está fazendo aquilo que o Senhor pede, que a gente consegue ver, a obra maior nunca vai ser feita, porque nós não estamos deixando o Senhor fazer. Vamos continuar aqui, ó. A classe que faz o papel do filho que diz, não quero, não merece elogios por manter a posição que ocupa, a posição de não quero. Essa franqueza declarada não deve ser elogiada como uma virtude. Essa sinceridade de caráter santificada pela justiça e santidade fará testemunhas ousadas para Cristo. Mas, quando usada pelo pecador, é afrontosa e desafiadora e se aproxima da blasfêmia. Aquilo que o Senhor tem chamado eu e você para fazermos, e nós falamos que agora não, nós não estamos prontos, ou nós não queremos deixar neste momento, isso está se aproximando da blasfêmia. Porque a gente deixa de fazer a obra por causa do pecado. Porque um homem não é hipócrita. Isso, porque um homem não é hipócrita. Não deixe, porque um homem não é hipócrita. Não deixe de ser pecador. Quando os apelos do Espírito Santo chegam ao coração, nossa única segurança reside em responder a eles sem demora. O que é que o Senhor está pedindo para você há muito tempo? Muitos de nós estamos há muito tempo, o Senhor vem falando a respeito dos mesmos pecados, a respeito das mesmas transformações. É o orgulho, é a gula, é a maldizência, é a presunção, é o ódio, é a falta de comunhão com o Senhor, não oramos direito. O que é que o Senhor tem falado conosco que nós não estamos fazendo? E outra, a gente fala, eu vou orar depois, eu vou fazer depois, eu posso esperar mais um pouco. Só que toda essa demora nossa para fazer, está beirando a blasfêmia. Toda essa demora nossa em nos voltarmos para Cristo, está beirando a blasfêmia ao Senhor. Olha, aqui também diz assim, continuando o comentário. É necessário mais do que uma promessa. Aqui ela vai contar sobre o segundo filho. Porque o segundo filho, ele disse que ele ia, mas ele não foi. Então é necessário mais do que uma promessa. Porque às vezes a gente fala, não, Senhor, a partir de hoje eu vou. Mas a primeira prova nós não conseguimos. Na primeira prova a gente já fala, Deus, está muito difícil, eu não vou conseguir, é melhor eu parar.
e aí o Senhor não pode contar conosco. É necessário mais do que uma promessa. A história de Israel, apresentada nessa parábola, deve ser estudada por todos que praticam os ensinamentos de Cristo. A vinha representa a igreja. Os 2 filhos são as 2 classes de homens e mulheres do mundo. O Senhor chama todos os membros de sua igreja para trabalharem em sua vinha. Devemos entender nossa relação com Cristo. Ele deve permanecer em nossos corações para que possamos guardar diante de nós os princípios puros, os mais altos incentivos à retidão moral. Nosso trabalho não é meramente prometer, mas fazer. Honestidade e integridade devem nos unir a Deus para cumprir sua palavra à letra. Aqueles que ouvem a mensagem que Deus envia hoje, tomem cuidado para que não sigam o exemplo dos judeus autoexaltados. Deus não propõe remover do nosso caminho tudo o que cria dúvida em relação ao trabalho de seus servos. Ele dá terreno para a fé, suficiente para convencer a mente sincera e honesta. Porém, mais evidências do que essas nunca mudarão a determinação interior de resistir à luz. Nós precisamos urgentemente ser como o segundo filho, mas não a primeira parte. A segunda, nós precisamos nos arrepender. Mas não arrependimento, eu não consigo me arrepender. Se esse arrependimento não vier de Jesus, nós jamais vamos conseguir fazer a obra que Ele deseja. E cumprir o chamado que Ele tem na vida de cada um de nós. E esse chamado é grandioso, é tremendo, mas muitas vezes nós estamos parando porque nós estamos falando, não, Senhor, eu não quero. E a gente acha que tem, muitas vezes, eu digo por mim, muitas vezes eu tive orgulho de falar para o Senhor, não, eu não quero. Não, eu não quero, porque quando a gente lê a primeira parte do versículo, o não quero, parece que é até acariciador para a nossa carne, né? Eu fui sincera, eu falei a verdade para o Senhor, e o Senhor fala, não é assim. Vocês não devem ser assim, porque ele disse não quero, mas qual é a continuação do versículo? Ele arrependeu-se e foi, e fez tudo aquilo que o Pai pediu. Ele foi trabalhar na vinha. E nós? Deus pode contar conosco nas áreas em que o Senhor já falou com cada um de nós. Cada um de nós sabe, não tem nem, acho que pecado novo raramente é descrito aqui para nós. O Senhor já descreve todos eles o Senhor fala. E aí? O Senhor pode contar conosco, nós vamos abandonar o pecado, nós vamos deixar de lado tudo aquilo que nós queremos para fazer a vontade do Pai? Porque verdadeiramente aquele que faz a vontade do Pai é aquele que consegue. Peraí, que eu esqueci o versículo, gente. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, é aquele que entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Se nós não fizermos a vontade do Pai, nós não vamos entrar no reino do Senhor. E aqui, se nós não buscarmos o arrependimento do Senhor, vai ficar impossível. Cada vez mais difícil. Agora, abra a tua Bíblia, lá em Tiago, capítulo 4. Versículo 7, nós vamos ler do 7 ao 10, página 1450. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Esse conselho de Tiago para nós é muito importante,
Na verdade, sempre foi, né? A palavra de Deus sempre foi importante em todo tempo. Mas nos tempos em que nós estamos vivendo, se nós estivermos apercebidos de quão perto está a vinda de Jesus, nós vamos tomar esses conselhos para as nossas vidas e vamos viver cada vez mais intensamente. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai vossas mãos, as vossas ações, vós pecadores, e purificai os vossos corações, vós de duplo ânimo. Estai aflito, e lamentai e chorai. Converta o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em pesar. Humilhai-vos diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Nós precisamos disso, irmãos. A cada dia, a cada instante, nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. Nós precisamos nos achegar a Ele e pedir que Ele limpe o nosso coração, que Ele nos lave, que Ele nos purifique de toda a imundícia do pecado, de tudo aquilo que o pecado tem causado nas nossas vidas, para que Ele possa verdadeiramente contar conosco. Que nós possamos fazer a obra que Ele tem nas nossas vidas. Amém? Vamos nos levantar para louvar o Senhor. Nós vamos cantar o louvor que chama Águas Purificadoras, que você peça para o Senhor neste momento, para que Ele possa vir lavar a tua vida, lavar o teu coração, não é só neste momento, mas que você decida realmente fazer aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Amém? Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar. Conserva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede para o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm no trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar. Pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está
sacia minha sede lá no meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Após a lavagem do Senhor nas nossas vidas, depois que me passar, tirar todas as coisas que nós podemos nos consagrar a Ele. Nós podemos consagrar tudo aquilo que nós somos e dizermos para Ele: Senhor, pode me usar como o Senhor deseja. Amém? Feitos responsável, tudo o que sou. De gratos louvores transbordam meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor. Pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores tuas. Tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras. Pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. Que beleza! Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras. Pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. Que beleza! Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A
a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. E o louvor ao Rei Jesus. Amém. A igreja pode se assentar, as crianças podem subir para o culto infantil. Vamos passar para a palavra. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Vamos continuar o louvor e adoração, fazer uma oração. Fiquem em atitude de oração nesse momento. Deus Altíssimo, nós te louvamos nesse momento. Estamos aqui para te prestar um culto de louvor e adoração ao Senhor. Que em nome de Jesus o Senhor esteja usando a minha vida, coloque um guarda à minha boca, no nome de Jesus. Que nós não venhamos a sair da mesma forma que entramos na sua casa, mas que venhamos a sair de uma forma diferente, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Como você chegou na igreja hoje? Como foi a sua comunhão com o Senhor neste dia? Você fez alguma oração? Você leu a palavra? Quais têm sido as tuas dificuldades de chegar ao Senhor Jesus? O tema desta noite: a pedra espiritual te salva, a literal te condena. A pedra espiritual é Cristo, é Jesus. E a pedra literal, o que nos condena, são as nossas dificuldades. Mas não só as dificuldades, são quando prostramos, entregamos os pontos, cedemos ao inimigo. Convido os irmãos para abrir no Salmo 106. Salmo 106, versículo 1. Salmo 106, versículo 1 para sempre. Quem pode contar os feitos poderosos do Senhor? Quem pode contar o que o Senhor tem feito na sua vida? Quem poderá anunciar todos os seus louvores? Abençoados são os que guardam o juízo e o que pratica justiça em todos os tempos. A palavra do Senhor não fala em alguns tempos, mas abençoados são os que guardam o juízo e o que pratica a justiça, os mandamentos, a obediência ao Senhor em todos os tempos. Convido os irmãos a abrir a palavra no nosso texto base, 1 Coríntios, capítulo 10.
1 Coríntios, capítulo 10. Versículo 1. Amém? Além disso, irmãos, eu não quero que ignoreis que todos os nossos pais estiveram debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. Todos estiveram debaixo da nuvem, debaixo da presença de Deus, debaixo da companhia de Cristo. Fiz uma anotação. Estamos todos recebendo as mesmas palavras. Todos que estamos aqui temos ouvido o que o Senhor tem nos trazido nas últimas mensagens que Ele tem trazido, nos últimos avisos solenes que Ele tem. Apatia espiritual, diligência, influências, joio e trigo. Temos recebido o alimento. Versículo 2. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram do mesmo alimento espiritual. O que significa? Que todos comeram. O banquete espiritual do Senhor está disponível. Você tem se alimentado? Você tem pegado as preciosas mensagens que o Senhor tem trazido ao seu povo nesse tempo? Você tem usado a Bíblia como um espelho? Você tem colocado a Bíblia para você ou só para os outros? 4. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque eles bebiam da rocha espiritual que os seguia, e a rocha era Cristo. Então aqui, o que é uma rocha? É uma pedra. A rocha era Cristo. A rocha espiritual. A nossa pedra espiritual, para entendermos melhor, é Cristo. Versículo 5. Mas a maioria deles, Deus não se agradou. Mas a maioria deles, Deus não se agradou. Faça uma autoanálise. Deus tem se agradado da sua vida? Como pai, como mãe, como profissional, como ministro, como servo, como vizinho, como irmão, como parente, em todas as áreas. O Senhor tem se agradado da sua vida? Pois ficaram estendidos no deserto. Deserto, lutas, dificuldades. Muitos ainda estão parados em Arã. Vou ler o versículo 5 de novo. Mas a maioria deles, Deus não se agradou, pois ficaram estendidos no deserto. Convido os irmãos para ler o comentário, nessa mesma página, o último comentário, da 10:1, do 1 ao 11. Fala o seguinte, o título do comentário: devemos meditar pelo menos uma vez por semana na história de Israel no deserto. A serva do Senhor falando. A experiência de Israel, narrada nas palavras acima pelo apóstolo 5 e 106, a qual lemos um trecho, e contém lições de advertência que o povo de Deus, nos últimos dias, precisa estudar de forma especial. Então, o Salmo 105 e 106 tem lições preciosas que o povo de Deus precisa estudar de forma especial. O que fala no versículo 5? A serva falando: eu apelo para que esses capítulos, o 105 e o 106, sejam lidos pelo menos uma vez por semana. Continuando, a pedra representava Jesus.
Em todas as suas peregrinações, os hebreus tiveram a Cristo como seu guia, como nós temos nos dias de hoje. A rocha ferida tipificava Cristo, que devia ser ferido pelas transgressões dos homens, para que a fonte da salvação pudesse jorrar para todos. Há uma história que diz que, certa vez, um rei colocou uma pedra, ou melhor, enorme no meio de uma estrada. Então, ele se escondeu e ficou observando para ver se alguém iria tirar a imensa rocha do caminho. Então, o rei foi, colocou uma pedra no meio do caminho e ficou observando. Mercadores e homens muito ricos do reino passaram por ali e simplesmente deram a volta pela pedra. Alguns até esbravejaram contra o rei, reclamando que ele não mantinha as estradas em ordem, mas nenhum tentou sequer mover a pedra dali. Então, essas pessoas que passavam, o quê? Só reclamavam, só murmuravam. De repente, veio um camponês com uma boa carga de vegetais. Ao se aproximar da imensa rocha, ele pôs de lado a sua carga e tentou remover a rocha dali. Então, passavam várias pessoas, em grupos talvez, mas aquele homem sozinho deixou a sua carga de lado e foi tentar tirar sozinho. Após muita força e suor, ele conseguiu empurrar a pedra para a beira da estrada. Ao voltar para pegar a sua carga de vegetais, notou que havia uma bolsa no local onde antes estava a pedra. Então, debaixo da pedra, havia uma bolsinha lá. A bolsa continha muitas moedas de ouro e uma nota escrita pelo rei, que dizia que o ouro estava destinado à pessoa que tivesse removido a pedra do caminho. Então, aquela pessoa ganhou uma recompensa porque ela superou uma dificuldade. O camponês compreendeu, então, o que muitos de nós nunca entendemos. Todo obstáculo contém uma oportunidade para melhorar a nós. Podemos apenas desviar dos problemas, indo por um caminho mais longo ou curtos e incertos. Podemos escolher os atalhos. Por qual caminho você tem andado? Você tem pegado algum atalho ou você tem obedecido aquilo que o Senhor tem te falado, mesmo que Ele te fale uma coisa de forma negativa, que você entenda e nos exorta a tempo e a fora de tempo. Talvez no momento não compreendemos, mas lá na frente, o Senhor que sabe todas as coisas, Ele nos revela que sempre nos pergunta: qual é o atalho que você tem pegado na sua vida? Como tem pessoas assim, que está passando por dificuldade, mas acha que normal, vamos tocar aqui. Mas pode ser que venhamos a nos machucar. Como muitos, também podemos simplesmente desistir e assim mostrar que somos fracos e acomodados. Como muitos, também podemos, e aqui pegando um gancho na palavra do louvor da irmã, temos um chamado. Você sabe qual é o seu chamado? Você vai desistir do seu chamado agora, em 2023, com Jesus às portas? Qual é o chamado de Deus para a sua vida? O que Deus tem te chamado a fazer que você não está fazendo? Desistir apenas mostra que somos fracos e acomodados. Se você chegou até aqui em vão, como você vai desistir agora? Para onde você vai se só Cristo tem as palavras de vida eterna? Se você está dentro de uma igreja remanescente, dentro de uma igreja
fiel que prega a palavra do Senhor, para onde você vai? A tua cabeça. Para onde você vai? Mas o que devemos fazer? É preciso remover essas barreiras, enfrentar as dificuldades. Provavelmente as pedras não são tão pesadas quanto parece. O inimigo pode vir diante de nós, ele ruge como um leão, ele fica ao nosso derredor. Provavelmente as pedras não são tão pesadas como parecem, e nós também não somos tão fracos como pensamos. Quando entregamos a nossa vida e a nossa fé, quando nos fazemos fracos para Cristo, aí Ele nos faz forte. Aí sim, Ele nos exalta. Devemos nos faz forte. Aí sim, Ele nos exalta. Devemos ter uma atitude positiva, acompanhada de sabedoria. Em 1 Coríntios 1, 24, fala que a sabedoria de Deus é Cristo Jesus. Então, devemos ter uma atitude positiva, acompanhada de Cristo Jesus. Atitude positiva, escolha pela obediência. Se vocês escolherem obedecer e se agarrar, se firmar com Cristo Jesus, eu te garanto, não tem como dar errado. Precisamos pedir a ajuda de Deus. Precisamos seguir, tentar, lutar a ficar nesse caminho. Quando depararmos com obstáculos, com as pedras literais, devemos lembrar que eles devem ser superados. Os obstáculos são sempre uma oportunidade para o nosso crescimento, como eu já disse. Uma das decisões mais importantes de nossas vidas é escolher um caminho que devemos seguir. Sempre, Deus vai te fazer assim. Qual caminho você tem escolhido? Por qual caminho você tem andado? Em um momento ou outro, todos nós encontramos as pedras, as dificuldades, as fraquezas em nosso caminho. Todos passam por dias maus. Não tem super-herói, não tem super-crente. Esse dia mau, essas dificuldades chegam para todos. O problema está naquilo que deixamos que essas pedras, essas dificuldades geram dentro de nós. Esse é o grande problema. Se você se abater diante das dificuldades e não querer obedecer à voz daquele que vos fala, você irá cair. O que tem sido gerado dentro do seu coração, da sua mente? Convido os irmãos a abrir em 2 Timóteo. Segunda Timóteo 3. Versículo 1. Segunda Timóteo 3, 1. O Senhor vai descrever alguns pecados que já foram ditos, que ainda tem nas nossas vidas, nos nossos corações. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias perigosos tempos sobrevirão. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes a pais e mães,
Como anda a sua obediência com o seu pai, com a sua mãe? Ingratos. Uma vez eu ouvi uma frase numa palestra, assim, numa empresa, que o pior sentimento que existe é a ingratidão. Eu estava meditando sobre isso, porque é uma pessoa que te ajuda, te faz de tudo para você, e você depois ser ingrato. É um sentimento, assim, não sei se é o pior, mas é uma coisa, assim, um pecado, uma coisa muito... Não tem nem palavras, muito profana, não sei, muito ruim ter esse sentimento de ingratidão dentro da gente. Profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, falsos acusadores, incontinentes, cruéis, inimigos daqueles que são bons, traidores, obstinados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, tendo aparência de piedade dentro da igreja é uma bênção, mas negando o poder dela. Destes, afasta-te. Uma palavra me saltou aos olhos, no versículo 3. Incontinentes. Essa tem sido a minha pedra, a minha dificuldade, o meu pecado, que eu acho que já não é desconhecido para ninguém. Convido os irmãos a abrir em Oséias, capítulo 4. Oséias, como não é um livro assim, é um livro pequeno no meio da Bíblia, página 975. 975. Lembre-se que então vou falar do pecado incontinentes. (975), amém? O título da Bíblia, lá em cima no título, é Deus acusa Israel. Convido os irmãos a ler o versículo 11. A prostituição e o vinho e o mosto levam para longe o coração. Na versão Almeida e correção do apetite sexual. A incontinência, o vinho e o mosto tiram a inteligência. Esse é o meu pecado, irmãos. Não sou cometido na sensualidade, na satisfação do apetite sexual com a minha esposa. Tenho esse defeito. Sempre, se tivermos relação, daqui 1, 2 dias já fico de novo no pé, querendo. Se quiser, quero todo dia. Isso está errado. E o Senhor falou, basta na minha vida isso. Esse é o meu pecado, essa é a minha dificuldade, essa é a minha pedra que eu tenho lutado. Porque a incontinência, ela tira a inteligência. Na nossa versão, prostituição, o vinho, os prazeres e o mosto levam para longe o coração, o entendimento. Esse tem sido o meu pecado. Trato minha esposa mal, quando fico muitos dias sem. Mudo o humor, não quero conversar, me fecho, fico na minha. Qual tem sido o seu pecado? As pedras podem destruir sim, mas nas mãos de quem é disposto a obedecer e tem visão, são instrumentos poderosos para a reconstrução. O Senhor nos chama para reconstruir nessa noite. Pegue as suas dificuldades, as suas pedras, as suas fraquezas, coloque para Cristo.
e fala: Senhor, eu quero ser reconstruído. Convido os irmãos a abrirem Lucas, capítulo 6, versículo 43. A árvore e o seu fruto. Lucas 6, 43. Porque não há árvore boa que produza mau fruto, nem árvore má que produza bom fruto. Porque toda árvore é reconhecida pelo próprio fruto. Te pergunto, qual fruto você tem dado? O bom ou o mau? Porque dos espinheiros o homem não colhe figos, nem de um arbusto se colhe uvas. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o que é bom. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o que é mau.